a gente tem que olhar a perspectiva do Talibã. Eles sabem que se eles passarem uma linha vermelha para os americanos ou para o Ocidente, eles vão perder o poder de novo. Então, eles perderam o poder em 2001 por N motivos, e eles esperaram 20 anos sabendo que um dia talvez eles iam reconquistar esse poder. Reconquistaram sem dar um tiro, praticamente, porque eles conquistaram as cidades que eles foram passando antes de conquistar Cabu, sem nenhuma oposição do exército dos locais. Existem, claro, as minorias do Tajiquistão, do Uzbequistão, que vivem no Afeganistão, que não são simpáticos ao Talibã, mas eles vão se opor, talvez eventualmente no futuro, mas eles não teve violência ativa, teve violência implícita, né? Ou seja, ameaça de violência, e aí eles conquistaram o poder. Então eu acho que eles vão tomar muito cuidado do que vai acontecer com essas armas. Se eles, porventura, permitirem que grupos se formem no Afeganistão, permitirem que a Al-Qaeda volte para o Afeganistão num curto período de tempo agora, eles provavelmente vão sofrer as consequências de países como os Estados Unidos ou outros poderes mundiais que não têm o mínimo interesse de ver o Afeganistão virar a Líbia, tendo armas aí que caíram em mãos de grupos que acabam depois vendendo essas armas para outros grupos, e aí você perde totalmente o laço de onde está a arma. O controle, né? Isso pode se espalhar. Isso se espalha. Aconteceu isso com a Líbia, em relação a Gaza, né? Armas que caíram em mãos de terroristas na Líbia foram parar na faixa de Gaza e usados contra o exército de Israel. Constantino. Boa tarde, André. Pois é, você como cidadão israelense, né? Eu queria a sua opinião em relação a uma questão delicada. O Hamas foi um dos primeiros grupos terroristas a parabenizar a tomada de poder dos talibãs. A China, né, uma ditadura comunista, foi o primeiro país, a primeira nação também a já tentar uma aproximação. E nós vimos imagens chocantes ali em Cabu, mas, ao mesmo tempo, imagens chocantes no Ocidente de alguns grupos, ainda que minoritários, mas que aplaudem esse tipo de coisa. O Império Estadunidense foi expulso, né? Essa baboseira, essa ladainha marxista que até hoje ainda circula muito na academia. Eu queria a sua opinião, conhecendo bem a realidade de Israel, né, que enfrenta isso há muito tempo, porque Israel está sempre junto, como alvo junto com os Estados Unidos, o grande Satã, né? Qual é a importância desse apoio que dentro do Ocidente esses grupos terroristas recebem e como que isso dificulta o combate ao terrorismo? Constantino, prazer em vê-lo. Isso é prejudicial para a luta contra o terrorismo. Eles estão tentando agora, o Talibã, ganhar legitimidade internacional. Eles ganhando legitimidade de players do Ocidente, vai legitimar a presença deles, o governo deles. E no final das contas, a gente está falando de um grupo terrorista que, se não me engano, não me falha a memória, é o grupo terrorista que mais mortífero do século XX, o que mais envolvido em mortes de civis na história. Mais de 200, 300 mil pessoas morreram na mão do Talibã. Isso é mais do que a Al-Qaeda, isso é mais que o Hamas, mais que o Hezbollah. Então, a legitimidade que eles estão tentando conquistar regionalmente, claro, tem interesses diferentes. A China está com medo deles em relação a muçulmanos chineses, em relação à fronteira que eles têm com a China, que é uma pequena fronteira aí que o Afeganistão tem com a China. O Hamas é por motivos ideológicos, obviamente. Veja bem, o Hamas, o Irã, o Hezbollah, a Síria, todos esses países antagônicos, né, desse eixo anti-Ocidente, antidemocrático, anti-Estados Unidos, anti-Israel, eles ganham um player, eles ganham um novo player estatal. Se o Talibã vai conseguir agora se sedimentar no poder, ele vai ter acesso a recursos, porque no Afeganistão vivem 38 milhões de pessoas. Então, com esses recursos, eles vão ter poder e influência sobre grupos, inclusive sobre o Hamas. Eles vão poder, eventualmente, doar dinheiro para o Hamas, né? Então, isso ajuda esses grupos, essa causa, e prejudica a luta contra o terrorismo. Se a gente vai ver uma onda de terrorismo agora no mundo, eu acho que nesse primeiro momento não, porque o Talibã, mais uma vez repito, eles estão preocupados em sedimentar o poder deles dentro do Afeganistão e internacionalmente, mas que é ruim para o mundo ocidental, para o mundo livre e para o mundo democrático, não tenha dúvidas, é péssimo.